e a gente que é oftalmologista, tá ok? Então, se quiser adicionar o link do canal do YouTube, está na minha descrição do meu Instagram. Você pode clicar que você terá acesso direto ao YouTube, onde tem matérias, onde tem nossa série toda, todos os episódios passados também, com duração média de 40 minutos, de bastante conteúdo, muita coisa para quem tem diabetes. Então é muito importante, tá ok? Se você que está aí nos ouvindo tem diabetes, ou então alguém na sua família, algum amigo que você queira ajudar, que você queira orientar, então encaminhe esse link para ele, que vai fazer muita diferença. Vá no canal do YouTube, você assine o nosso canal, né? Dê o sininho lá de sinalização também e encaminhe os links, porque vai ser muito importante, tá ok? Então nesse momento agora nós iremos convidar o nosso amigo Dr. Joel Nunes para participar aqui conosco. Eu vou convidar aqui o Dr. Joel, tá? Temos muitas perguntas já aqui feitas, foi muito interessante. Então, vou convidar agora aqui o Dr. Joel Nunes. Dr. Joel. Dr. Joel? Tá na live, Dr. Joel? Pronto. Vocês estão ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo direitinho? Então, nesse momento, estou convidando o Dr. Joel, que é o nosso cardiologista, o nosso convidado de hoje, para participar desse evento. Aqui o Dr. Joel. Aguardando aqui a entrada do Dr. Joel, Otávio, meu amigo Felipe também, Fernando, Ribamar, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar dedicando parte do seu tempo a aprender um pouco mais e tentar compartilhar conosco também um pouco de conhecimento sobre diabetes, tá ok? Aguardando aqui o Dr. Joel, para a gente poder entrar na live e aí discutir muito conteúdo. Dr. Joel, muito boa noite, aqui é o nosso cardiologista, Dr. Joel Nunes, preceptor da residência, especializado em cardiologia, e aí tem cuidados com pacientes com diabetes também. É uma honra poder tê-lo aqui nesse momento presente conosco. Eu lhe agradeço aqui do fundo do coração, literalmente, pela sua presença aqui nesse momento, em poder compartilhar tanto conhecimento de diabetes com o nosso público, os nossos alunos, os nossos pacientes que tanto precisam. Obrigado, Dr. Joel. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Prazer é todo meu, uma satisfação participar com você, né? A gente já adiou essa participação algumas vezes, mas hoje deu certo. E sem dúvida, uma satisfação participar com você. Você vem fazendo um trabalho brilhante aí no que diz respeito à comunicação de qualidade, né? E a comunicação de assuntos de interesse da sociedade como um todo, não só do paciente diabético, mas de todas as doenças, e trazer isso para os pacientes é cada vez mais importante. A gente precisa muito que isso seja feito, né? Eu costumo dizer que conhecimento sem ser difundido, ele não serve para nada. Então, ele precisa ser difundido e você tem feito isso com maestria. Ô, Joel, muito obrigado mesmo. Fico lisonjeado com as palavras. Você é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, desde da nossa formação acadêmica, e tenho certeza que irá compartilhar muito conhecimento com os nossos ouvintes. Joel, muito obrigado. Bom, o nosso tema de hoje, do 5º episódio da série, Joel, que é uma série que nós temos chamada Abra os Olhos para o Diabetes. Então, nesse programa, nós entrevistamos pessoas especializadas de várias áreas de saúde. Então, você é o nosso cardiologista. Então, vai dar oportunidade para os nossos pacientes, para os nossos alunos, tirarem algumas dúvidas sobre como que o diabetes tem atingido o coração e todo o sistema cardiovascular. Então, aqui tivemos várias perguntas, né? Muitas, mais de 20 perguntas aqui. E a gente selecionou algumas que a gente vai fazer para ganhar tempo, tá bom? Então, vou começar aqui com uma pergunta feita pela minha aluna Juliana. Minha aluna Juliana. Ela quer saber, doutor Joel, minha aluna lá de medicina. Então, qual o risco da pressão alta e o diabetes? O diabetes no coração causa pressão alta? Ela quer saber se o diabetes é um fator que... O diabetes no coração causa pressão alta? Qual é a relação que existe entre essas duas coisas? Juliana. Bom, Juliana, a pergunta. São duas doenças, na verdade, diferentes, distintas, mas que estão imbricadas entre si.
não uma levando à causa da outra. Me perdoe, eu tô tentando ajustar aqui o... Só levantar um pouco. Tá ótimo. Deixa eu ajustar aqui. Perfeito. Pronto. Bom, então são duas doenças que estão imbricadas, mas que uma não leva a outra não. Mas as duas no paciente, sem dúvida nenhuma, confere a esse paciente mais risco, né? Então, se a gente pensar que o paciente diabético... Só para você ter uma ideia, Álvaro, em 2015, a estimativa é de que se tivesse no mundo 420 milhões de diabéticos. E essa estimativa para 2040, ela ultrapassa os 650 milhões de diabéticos. Então, se você pensar que os pacientes diabéticos, eles morrem, em sua maioria, de 58% a 80% por causas cardiovasculares, você entende o quão importante é tratar as doenças cardiológicas no paciente que é diabético. Então, se o paciente é diabético e, além disso, tem o colesterol alto, tem a pressão alta, esse paciente a gente vai ter que ser muito mais incisivo com ele no tratamento para que a gente tenda a diminuir os riscos que esse paciente tem. Lembrar que, então, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte dos pacientes diabéticos, são de 58% a 80%. Depois vem as doenças renais, de 10% a 20%, e as doenças cerebrovasculares com 15%. Né? Então, se você soma aí as doenças cardiovasculares e mais as doenças cerebrovasculares, nós estamos falando de algo em torno de 90% a 95% das principais causas de morte no paciente diabético. Então, o paciente diabético ele vai morrer de infarto, ele vai morrer de AVC, entendeu? Então, isso a gente precisa ter muito em mente para que a gente possa tratar esses pacientes. E de maneira austera mesmo, de maneira severa, muitas vezes. Perfeito, Joel. Uma análise perfeita, conseguiu compactar em tão pouco tempo tanta informação importante para você que está aí nos ouvindo, para você que quer se cuidar, para você que quer enfrentar essa doença. E eu lhe digo, lhe adianto, tenho certeza que o Dr. Joel também afirma que é uma doença que tem jeito, que dá para tratar, que dá para você ter uma vida tranquila, regular, disciplinada e postergar ter uma longevidade. Né? Então é muito importante. Só um dado, Joel, que existe, que é associado com mortalidade precoce. Então, nós temos que 3 fatores são importantíssimos para levar uma mortalidade antes do tempo. Então, se você que está aí nos ouvindo quer viver mais, como nós todos queremos, você não pode, em primeiro lugar, ter pressão alta, hipertensão, tem que ser controlada. Em segundo lugar, tabagismo, você não pode fumar. E o terceiro lugar, o diabetes tem que estar bem controlado. Então, controlando esses 3 fatores, a gente consegue ter uma vida muito mais regular e longeva. O Álvaro, baseado nisso que você falou, deixa eu te dar uma informação interessante para você e para os nossos colegas que estão acompanhando. Existe uma estratificação de risco do paciente diabético. Né? Então, o paciente diabético ele vai ser classificado como baixo risco, risco intermediário, alto risco e muito alto risco. Né? Então, só para que você tenha isso, baseado nisso que você falou, a estratificação de risco, se o paciente é tabagista e diabético, ele já é considerado alto risco. Perfeito. Ou seja, as taxas de pressão dele vão ter que ser menores, as taxas de colesterol dele vão ter que ser menores, então o tratamento dele vai ter que ser mais incisivo. Eu estou falando isso porque para mostrar a importância que o tabagismo tem. Né? Ou seja, na verdade, a importância do combate ao tabagismo. A cessação do tabagismo precisa ser fortemente orientada para os nossos pacientes. Não só para os pacientes diabéticos. Né? Se a gente for levar em consideração que o tabagismo é fator de risco para muitas doenças cerebrovasculares, cardiovasculares, e ela está relacionada com 80% dos casos de câncer de pulmão. É óbvio que nem todo paciente que tem câncer de pulmão fuma, né? Mas 80% dos pacientes com câncer de pulmão têm história de tabagismo. Então, por vários motivos, a cessação do tabagismo precisa ser estimulada em nossos pacientes. Perfeito, João. Perfeito. Maravilha. Fantástico. Uma pergunta aqui do Rodolfo é o seguinte. Em relação ao tratamento. Uma vez que você que está aí ouvindo, você tem diabetes e você é hipertenso. E você quer proteger seu coração, que você quer ter um cuidado melhor. A redução, ou seja, o controle do diabetes e essa manutenção, esse comprometimento que a gente tanto prega, se ele for atingido pelo paciente que tem diabetes e hipertensão, isso vai reduzir a chance dele progredir
para um óbito, de progredir para uma comorbidade, por exemplo, de ele ter um infarto e ficar com uma sequela? Que tipo de impacto que a gente pode falar agora para o nosso paciente que está nos ouvindo, dizer assim, olha, você tem diabetes e pressão alta, mas se você conseguir controlar essas duas coisas, você terá um benefício assim. Como é que funciona isso, João? Bom, eu gosto de comparar, tá? E veja esse comparativo. É muito Vamos lá. forte, mas veja. O paciente que infartou, ele tem o risco aumentado de ter um novo infarto, ok? Perfeito, perfeito. O paciente diabético também tem um nível quase igual de infartar do que alguém que já infartou. Então você veja o quão é grave, o quão importante no que diz respeito ao sistema cardiovascular é o diabético em relação à aterosclerose, entendeu? Então é quase igual o risco de infartar de alguém que já infartou ou de alguém que tem diabetes. Então, por aí a gente dá para entender que a gente precisa tratar o diabetes de maneira muito séria. O paciente diabético ele tem metas. Eu costumo dizer que o paciente diabético ele tem metas. Ele tem meta para tudo. Então ele tem meta de pressão, ele tem meta de peso, ele tem meta de colesterol, né? Então a pressão hoje a gente tende a trabalhar sempre com. Existe até uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia que é Eu Sou 12 por 8. Então deixar a pressão mais próximo de 12 por 8 possível é o ideal, né? Então a gente precisa utilizar todos os mecanismos para que a gente consiga fazer isso. O paciente diabético, as diretrizes mandam que esse paciente tenha a pressão abaixo de 13 por 8. Se a gente conseguir deixá-la 12 por 8, 11 por 8, melhor ainda. Perfeitamente. Mas veja Então, que uma pressão de 14 por 9, por exemplo, do paciente diabético já não é legal. entendi, entendi. Então, nesse caso, você que está ouvindo, você deve ter uma margem menor. Então, controlar a pressão ainda, deixar ela um pouco mais abaixo do 14 por 9, que é o tradicional, deixar ali 13 por 8 e manter uma aferição, manter um controle mais, digamos, estreito. Você tem que manter o tempo todo essa avaliação para que ela não descompense, porque uma descompensação pode ser muito prejudicial. É isso, doutor João? Bom, em Exatamente. relação... Lembrar que o paciente diabético ele tem maior 2 a 5 vezes mais risco do que a população normal de desenvolver insuficiência cardíaca, por exemplo, de desenvolver a cardiomiopatia diabética. Então, é uma doença que realmente a gente precisa levar muito a sério, porque ela tem desfechos que podem ser trágicos no que diz respeito à microvasculatura, e aí eu entro na retinopatia diabética, que é a sua área, na neuropatia diabética, né? E até na macrovasculatura e AVC, infarto, né? Então, o paciente diabético tem tudo isso que precisa ser visto com bastante cuidado, com bastante atenção e com bastante austeridade, às vezes. Perfeito, perfeito. Pessoal, lembrando que essa live aqui ela vai ficar gravada e ela vai estar disponível no canal do YouTube. No nosso canal está um link na descrição. Você pode acompanhar depois com mais calma. Você pode pausar, ouvir com mais detalhes do Dr. Joel, as recomendações que ele está dando, que são fundamentais. Agora, uma pergunta minha, pessoal, para o Dr. Joel. A gente falou tanto aqui sobre complicações, Joel. A gente fala tanto, as pessoas ligam na televisão, está falando de complicações, está falando de problemas, está falando... Eu gosto muito de falar de solução, sabe, Joel? É uma coisa que eu tenho feito na minha vida toda, é tentado buscar soluções para problemas, né? E aí, nesse caso, a pessoa chega e ela tem diabetes e tem hipertensão. E ela pergunta, doutor, e aí agora? O que eu posso fazer? O que eu fiz no passado, o que eu deixei de fazer, agora daqui para frente? Joel, uma pergunta minha para você. Qual é a parcela de educação em diabetes que você considera fundamental para que haja um sucesso no tratamento dos nossos pacientes? O quanto de educação tem nisso? Bom, todo tratamento das doenças cardiológicas, eu sempre falo que a minha prescrição, ela começa com uma sigla, que é MEV. Mudança de estilo de vida. Nenhum tratamento das doenças cardiológicas, cardiovasculares, cerebrovasculares pode se dar sem a mudança de estilo de vida. Tá? Então você pode tomar o melhor remédio do mundo, você pode estar acompanhado do melhor médico, dos melhores médicos que existem, mas eu tenho certeza que a prescrição deles vai passar pela mudança de estilo de vida. E a mudança de estilo de vida é cessação de tabagismo, redução do alcoolismo,
atividade física regular, diminuição do peso, diminuição do sedentarismo, diminuição do consumo de açúcares, diminuição do consumo de sal. Álvaro, um dado. O brasileiro come, em média, 12 gramas de sal por dia. Isso é 6 vezes mais, são 500% a mais do que o preconizado, que são 2 gramas de sal por dia. Então, Equivale ao quê? Equivale ao quê? Equivale ao quê? Esses 12 gramas de sal? Equivale ao quê? Imagina aqueles sachêzinhos que você tem, que você recebe Certo. no... São 12 daqueles, são 12 pacotinhos daquele. É mesmo? É 12 muita daqueles? coisa. É Isso é a muita coisa. média, tá? Isso é a Aham. média. Então tem gente que é bem mais, para Entendi. compensar o que é Olha aí. bem menos. Então a É média são verdade. 12. 12 Entendeu? daquele, né? Então Entendi. é muito consumo exagerado de sal, de carboidratos, né? De gorduras de maneira geral. E isso não tem como a gente fazer um tratamento adequado dessas doenças, que são doenças sérias, sem passar por isso. Então, a educação que você fala é exatamente nesse sentido, de entender que a mudança de estilo de vida, ela é fundamental para começar qualquer tratamento. Eu consigo reduzir níveis pressóricos, níveis glicêmicos, níveis de colesterol em 10 a 20% com mudança de estilo de vida. Então, sem Perfeito. nenhum remédio inicialmente. Mas a mudança de estilo, eu consigo reduzir essas taxas de 10 a 20%. Perfeito, João. É Maravilha, tanto, maravilha, muito bom. é tanto que, só para complementar, o paciente que, por exemplo, é diabético, mas que é classificado como baixo risco no seu diabetes, baixo risco para doença coronária, por exemplo, esse paciente ele não necessariamente vai, por exemplo, usar estatina. Esse paciente ele pode ficar apenas com a educação, com a mudança de estilo de vida, se ele com isso conseguir as taxas adequadas ali do LDL abaixo de 100. Então, ele, por exemplo, ele pode ficar com um remédio a menos na sua prescrição, e isso baseado em quê? Baseado na sua mudança de estilo de vida. Tem uma amiga minha, que é endocrinologista, nós conhecemos, que é a Roberta Dalib, ela diz, olha, Aham. o tamanho da sua receita vai depender de você. Né? Então, Olha, perfeito, muito bom. se você É, faz todas as orientações, menos remédio certamente você vai tomar. Se não, perfeito. infelizmente, a gente vai ter que iniciar remédio, vai ter que iniciar estatina para baixar mais a pressão, para baixar mais o colesterol, para baixar mais o açúcar, e aí, consequentemente, a receita vai ficando maior. Perfeito, João. É muito boa a explicação perfeita, foi muito claro. E eu gostei dessa da Roberta, né? Da doutora Roberto, Roberta, que você é do tamanho da receita, é verdade. Tem muitos pacientes que se reclamam, na verdade, em relação a gastar muito com medicamento. Na verdade, o que você investe é porque é o tanto de descompensação que você tem. Então, quanto exatamente. mais educação você tiver, atividade física, e MEV, que você falou, que é a mudança de estilo de vida, menos você tende a gastar e mais saúde você tende a ter. Então, é muito Exatamente. importante e fundamental. Joel, eu te considero hoje, assim, em relação à educação, esse tema de educação fundamental. Tanto é que eu bato muito nessa tecla. Muitas pessoas dizem, doutor, não conseguia vir uma consulta com o senhor, não conseguia, nunca fui numa consulta para conversar tanto, assim, explicar. E eu pensei, poxa, se 80% do tempo da consulta eu gasto conversando com a pessoa, eu posso conversar aqui de modo, né, explícito para que todo mundo tenha acesso a isso. Então é muito Verdade. importante, por isso que a gente faz toda semana essa live do programa Abra os Olhos para o Diabetes, com diversos profissionais, para que você possa ter acesso a isso e possa conseguir controlar o diabetes e evitar as consequências que ela pode trazer. É, Bom, em relação ao tratamento, Joel, o que a gente quer saber aqui, em relação ao tratamento do diabetes em relação ao coração. Uma coisa que é importante, que tem uma pergunta aqui também, da minha aluna que até tende a ser oftalmologista, né? E aí ela está perguntando em relação... Porque existe uma coisa muito importante na nossa área, que é a retinopatia diabética, que tem gerado graves consequências, vazamentos e hemorragias no olho. E aí tem alguns casos, cerca de 1/3 dos casos, Joel, que eles não conseguem ser solucionados da maneira adequada. E quando a gente vai ver o motivo pelo qual não está respondendo à medicação, que a gente faz dentro do olho, aí vem a pressão alta, aí vem o colesterol aumentado, vem outros fatores que interferem no resultado nosso, no sucesso terapêutico. Então, até que ponto você considera que a hipertensão, que a pressão alta mesmo sanguínea, ela pode comprometer diversos órgãos e interferir nos resultados de outros profissionais?
Bom, Álvaro, é como eu falei no início. O paciente diabético, a gente precisa entender que ele é um paciente que vai ter que respeitar algumas metas, tá? Então, não adianta, por mais que ele já esteja com uma pressão, por exemplo, de 14/8, que em outras situações se consideraria normal, para o paciente diabético não. Então, muitas vezes, o paciente diabético está lá com um LDL de 90, que para muitas situações seria ideal. Para o diabético, dependendo da forma que ele for classificado, não, está alto. Né? Então, Uhum. são coisas que ele vai precisar se adequar, e aí é muito importante a nossa função de estratificar esse paciente, saber exatamente o que se está fazendo com ele, para que a gente possa deixá-lo no que ele de fato precisa. Então, o paciente diabético, ele pode, por exemplo, precisar ter um LDL abaixo de 50, se ele for classificado como muito alto risco. E aí, você veja, um paciente que tem um LDL de 70, de 80, que seria maravilhoso em alguma situação, mas se ele é um diabético de muito alto risco, esse 80, 70 para ele está ruim. Ele precisaria estar Perfeito. abaixo de 50. Então, essas metas precisam ser muito bem elencadas para o paciente e o médico tem que estar muito bem antenado também em estratificar, usar as calculadoras que os apps hoje disponibilizam, graças a Deus, temos tecnologia para isso. Né? Você não precisa ficar decorar, você vai lá, coloca as características do paciente e a calculadora de estratificação de risco vai dizer se esse paciente é baixo risco, é intermediário, é alto ou é muito alto risco. E aí a gente vai saber o que fazer com esse paciente. Então, quando eu digo que o paciente diabético precisa Perfeito. se encaixar nas metas, é em tudo isso. Ele tem meta para pressão, ele tem meta para colesterol, ele tem meta para cintura abdominal, ele tem meta para quase tudo. Então ele precisa realmente passar para o profissional, por um profissional que esteja muito bem orientado nesse sentido, para fornecer a ele o que ele precisa de melhor. Nesse caso, vem o papel da equipe multidisciplinar, né, que onde vários profissionais agregados para atender um paciente que tem diabetes seria fundamental. E é o que eu recomendo para todos os pacientes, que não existe um único médico só para cuidar do seu diabetes, mas de uma equipe multidisciplinar em que você possa ter todo o suporte e aqui você possa atingir todas as metas, né? Exato. Dentre elas, a meta da educação, que é a meta que você deve entender o que é a sua necessidade. Juntamente com os profissionais, vocês juntos, com um compromisso, você cria e atinge essas metas juntos, né? Então, Joel, Exato. aqui tem uma pergunta interessante em relação aos cuidados. Aqui já tem muitos abraços aqui, ó, o doutor, na verdade, o Marcos Veloso Nascimento, falando que parou o que estava fazendo só para ver a gente. Aí o Rômulo, o Romário também, o Alan, o Tiago Cavalcante também, nosso amigo, a doutora Raiz, o Redilson aqui falando, te mandando um abraço, que é seu amigo. O Otávio Barros também, o Fernando Freitas, a Cláudia Castro também perguntando aqui, mandando um abraço. E muito legal, aqui parabenizando, ó, nosso grande médico cardiologista, a doutora Elma Maciel, falando aqui, te mandando um abraço também. E aí foi muito. Ó, aqui o Fernando Freitas, dizendo que é representante de indústria, prazer aprender tanto com a gente. E aí está sendo muito interessante, a gente fica muito feliz, né, Joel? De poder estar compartilhando esse tipo de conhecimento, poder discutir um assunto tão importante como o diabetes. Então, Com Joel, certeza. tratamento. E agora? Doutor Joel, tratamento. Como é que a gente pode tratar, então, esse paciente que tem diabetes? Uma coisa que eu tenho chamado muita atenção, e os pacientes já estão sabendo disso, de tanto que a gente tem batido nessa tecla, é em relação à hemoglobina glicada. Então, na porta do consultório, quando eu chego na clínica onde eu atendo, eu chego e falo, tudo bem? Como vai? Oh, doutor, a glicada está 7. Eles já sabem, entendeu? Então, eu já tento bater nessa tecla, porque para desmistificar um pouco o papel da glicemia capilar, que existe uma margem de erro, uma variabilidade muito grande. Então, já pergunto logo, e ele já diz logo, ó, tá 7%, doutor, tá 8%. E quando a gente atinge aquele objetivo, aquele compromisso que foi estabelecido lá, abaixo de 7, abaixo de 6,5 de hemoglobina glicada, né, a gente comemora junto, a gente vibra também. Porque não é fácil. Isso tem que ficar claro. É um sacrifício, a pessoa já vem de hábitos muito antigos, já acostumada a fazer certas coisas. Então, de repente, chega um médico, um doutor, e tem que falar que ele tem que mudar tudo. Então, a pessoa, às vezes, existe um pouco de resistência nesse primeiro momento. Então, eu tenho muitos pacientes que conseguem e eu tento manter um compromisso com eles depois, através de um processo educacional. Então, essas lives aqui, já depois vão para todos os meus pacientes. Eles assistem depois.
E aí, Maravilha. se estão querendo voltar para seguir, digamos, alguma coisa que não era muito recomendada, eles acabam se refrescando a memória e entendendo que não podem voltar àqueles hábitos prévios. Ok? Perfeito. Bom, Joel, em relação ao tratamento, o que que você deixa assim de mensagem para os nossos pacientes em relação ao tratamento? Qual é a sua grande mensagem em relação a isso? Bom, é, em relação ao diabetes, a gente precisa entender que hoje tem muita medicação, assim como para pressão alta, tem muita medicação que o paciente pode usar, né? E a gente também precisa entender que existem algumas melhores e outras não tão boas assim. Então, o que é sempre bom a gente entender é que o paciente diabético, ele precisa ser visto como alguém que tem consequências, ou que pode ter consequências. Então, se eu puder usar medicamentos que vão diminuir a possibilidade, a chance desse paciente ter insuficiência cardíaca, ter infarto, ter AVC, e esse paciente puder usar essas medicações que já estão absolutamente provadas através de grandes estudos, randomizados, internacionais, né? Publicados em grandes revistas científicas, a gente não pode deixar de usar essas medicações para esses pacientes, né? Então, assim como, por exemplo, o paciente que tem insuficiência cardíaca e ele precisa baixar a pressão, existem infinitos remédios para baixar a pressão, mas existem aqueles que têm o agregador de, além de fazer baixar a pressão, mas evitar que o coração cresça, né? Diminuir, às vezes, o coração que está crescido, melhorar a fração de ejeção, ou seja, a força, a bomba cardíaca, né? Então, assim também o paciente diabético. Ora, o paciente diabético, se eu puder usar as melhores medicações para ele, que vão diminuir a chance desse paciente ter infarto, ter AVC, né? Ter insuficiência cardíaca, por que não usar? Então, o paciente precisa tirar do seu médico sempre o melhor possível, o melhor tratamento possível. E a gente, como médicos, oferecer, dizer ao paciente que existe aquela possibilidade de tratamento que é melhor. Por quê? Porque além de baixar os níveis, deixar a hemoglobina glicada bonitinha, deixar a glicemia de jejum bonitinha, deixar a glicemia pós-prandial bonitinha, trazer algo a mais. E o algo a mais é diminuir a chance de infarto, diminuir a chance de AVC, diminuir a chance de insuficiência cardíaca, diminuir a chance de doença renal, que é muito importante. Então, isso é que precisa ser visto. Às vezes, não só baixar a glicemia. Baixar a glicemia, muito remédio faz. Mas a gente, baixar a glicemia, precisa dar o plus. E o plus é tentar fazer com que esse paciente não desenvolva AVC, infarto, né? Como a gente já falou. Isso, para mim, é o pulo do gato no tratamento do paciente com diabetes. Oferecer a ele o melhor em relação à baixa glicêmica, sem dúvida nenhuma, mas também em relação à redução do seu risco cardiovascular e cerebrovascular. Perfeito, Joel. Sintetizou muito bem. Eu acho que isso aqui tem que ficar gravado, merece ser editado essa parte que você falou. Ficou muito bom, muito concreto e absolutamente factível e dá para realizar. Isso é possível, devem deixar essa mensagem, que é possível. Não tenha dúvida Sem disso. dúvida. É possível. Sem Então, dúvida. É pergunta aqui possível. agora aqui da Solange. Pergunta aqui da Solange agora aqui que ela mandou aqui no inbox, nesse momento, né? Pressão do sangue alta tem a ver com a pressão do olho alta? Eu falei assim, olha, eu posso. Se a pressão do Responde essa sangue aí, tem Álvaro. relação. Responder. Doutor João, não, Solange é uma paciente também, uma amiga nossa também, que está perguntando isso. Se a pressão do sangue alta tem relação com a pressão do olho alta, que é o glaucoma, que gera o glaucoma depois. Pessoal, então Solange não. Infelizmente, na verdade, felizmente não, né? Ou seja, a pressão do sangue não tem relação com a pressão dos olhos. É outro mecanismo, é outro tipo de mensuração de pressão. A pressão do É olho débito alta, ela se cardíaco e não resistência vascular periférica. Exato, é a pressão do sangue, né? A bomba aqui é outra, o coração. No olho, a bomba é o corpo ciliar. Bom, então, assim, em relação aos olhos, existe uma doença chamada glaucoma, que é causada geralmente pela pressão alta dos olhos, que gera uma compressão no nervo óptico. Mas não tem relação com a pressão do sangue. Entretanto, existe um tipo específico de glaucoma,
que é o glaucoma neovascular, que esse sim, Joel, ele está relacionado com a pressão do sangue aumentada. O mecanismo é bem fácil de entender. Pressão do sangue alta gera estreitamento das artérias, um espessamento das artérias, depósito de colesterol, a síndrome metabólica que ocorre. E aí gera uma obstrução, gera uma trombose. Então, essa trombose ocorre a nível de veia central da retina, lá no fundo do olho. E essa trombose eleva a pressão do olho, gerando um glaucoma por neovascularização. Então, um tipo muito grave de glaucoma, esse sim, está diretamente relacionado com a pressão alta do sangue não controlada. Então, é uma coisa específica. Mas se você tem glaucoma, aquele glaucoma que você pinga um colírio todos os dias, Solange, e ele está ficando controlado, ele não tem, a princípio, relação com a pressão do sangue. Isso tem que ficar bem claro aqui nesse momento. Tá ok? É isso mesmo. Olha aqui, ó. Maravilha. O Fernando Freitas mandando aqui, show, doutor Joel, doutor Álvaro, muito top, ligação oftalmologista e cardiologista, isso aí, interessante. Uma pergunta importante, Joel, que eu tenho feito muito aqui, eu vou ousar aqui te fazer, aproveitando aqui mais esses minutos que nós temos, em relação ao risco cirúrgico que nós fazemos, né, e o preparo pré-operatório. Então, todo paciente que a gente atende para fazer uma cirurgia oftalmológica, cirurgia de catarata, ou cirurgia mais invasiva, glaucoma, por exemplo, e retina, a gente pede um exame cardiológico. Explica para que a gente possa entender qual é o papel, na verdade, desse exame que é feito antes de qualquer procedimento cirúrgico. Explica isso para nós. Ô Álvaro, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, eu acho que eu vou depois até fazer alguma coisa nesse sentido de orientar mais sobre o risco cirúrgico. Porque às vezes as pessoas pensam que o risco cirúrgico é um exame. O risco cirúrgico não é, a rigor, um exame, mas eu costumo dizer que ele é um laudo, em que a gente vai juntar várias coisas e ao final disso a gente vai fazer um cálculo e esse paciente vai ser, de acordo com esse cálculo, classificado em alto, médio ou baixo risco. Então, por exemplo, a gente vai perguntar sobre o histórico desse paciente. Já teve AVC, já teve infarto, tem doença renal, tem coração grande, é hipertenso, é diabético, toma insulina, não toma insulina. Aí vai olhar os exames dele para ver como é que estão, vai olhar o eletrocardiograma dele, e aí a gente vai classificar esse paciente em relação àquela cirurgia que ele vai fazer. Então, de acordo com a porcentagem que dá, mais ou menos, a gente vai calcular e vai classificá-lo como baixo risco, como risco intermediário, como alto risco, como muito alto risco. Então, na verdade, não é um exame, é um laudo, é uma avaliação geral, global, né? Que vai englobar vários exames para que no final a gente emita um laudo liberando para aquela cirurgia e dizendo qual o risco. E o que quer dizer exatamente o risco? É o risco de evento cardiológico grave, infarto, parada cardíaca, arritmia grave relacionada para aquele paciente, para aquela cirurgia. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia de vesícula. Vamos dar esse exemplo que é muito comum. É muito diferente se o Álvaro for fazer a cirurgia de vesícula, que ele nunca teve AVC, nunca teve infarto e nunca vai ter, né? Doença renal, não tem insuficiência cardíaca, do que o vovozinho, que é diabético, toma insulina, que já teve um infarto. A mesma cirurgia, mas os riscos serão diferentes. Então, veja que não é uma coisa estática, varia de cada paciente. Então, por isso aqui é um laudo, é uma avaliação global, geral, e que ao final a gente faz o cálculo, vê a porcentagem que dá para aquele paciente, para aquele procedimento, e ele vai ser classificado assim como baixo risco, como muito... Entendi, Joel. Perfeito. Maravilha. Ficou muito claro e fundamental como esse exame deve ser continuado, não deve ser desprezado e deve ser solicitado antes de qualquer intervenção cirúrgica que for feita em qualquer tipo de paciente. Tá ok? Bom, Joel, em relação aqui tem uma pergunta aqui importante. Tem uma pergunta aqui ainda importante sobre diabetes que a gente tem que responder. Como perceber, né? O que sinais? Isso aqui é uma coisa que é importante ser bem explicada aqui nesse momento. Como é que um paciente que não sabe que é hipertenso, pessoa 50 anos de idade, 40 anos, não sabe que é hipertenso, nunca já mediu a pressão, deu normal, e aí ele também não sabe se é diabético, que sinais precoces, essa é a pergunta aqui do João, que sinais ele pode entender de que ele possa ter o diabetes ou que ele possa ter as duas coisas, o diabetes e a pressão alta? Perfeita pergunta. Eu acho que essa é a pergunta que sintetiza a função
dessas lives, né, Álvaro? Que é justamente de levar esse conhecimento à população. Então, veja, a maioria dessas doenças crônicas, elas também são assintomáticas. Eu não uma, duas ou três vezes, mas muitas vezes, pego no meu consultório o paciente que chegou lá com AVC já estabelecido. Esse paciente antes nem sabia que tinha hipertensão ou nem sabia que tinha diabetes. Ele já abriu o quadro com uma doença grave, como, por exemplo, o AVC ou o infarto. Né? Então, muitas dessas doenças, elas não vão dar sintomas e a gente precisa se antever a elas. Né? Por isso, a importância do check-up. Existe uma regrinha básica que a gente deve seguir, assim, o paciente que tem história familiar de doenças cardiológicas em parentes de primeiro grau, esse paciente precisa fazer avaliação anual a partir dos 30 anos de idade. E veja, mesmo assintomáticos, ou seja, o paciente sem sentir nada, mas só porque, por exemplo, ele tem um pai hipertenso, a partir dos 30 anos ele precisa fazer uma avaliação cardiológica. E se não Anual? existe, se não Anual? tem anual. Anual, Se ele certo. for assintomático, anual. E se ele não tiver história familiar, a partir dos 40 anos de idade. Porque muitas vezes vai ser lá, medindo a pressão, fazendo o exame de glicemia, hemoglobina glicada, que se vai descobrir a doença. Né? E dessa forma, precocemente, é que a gente vai evitar dos pacientes terem grandes desfechos ou já chegar lá para mim com a pressão de 24/12, com o coração já crescido, né? Ou muitas vezes como chega já AVCzado, como eu costumo falar, ou infartado, porque muitas vezes essas graves doenças já são as primeiras manifestações de outras doenças, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, que o paciente tinha e sequer sabia. Perfeito, João. Maravilha, ficou muito claro. E esse é o motivo. Quando você que está aí nos ouvindo, você quiser pensar em descuidar um pouquinho, não medir a pressão, não fizer seus exames, não seguir as recomendações adequadas, você assiste essa live. Você ouve de novo, ouve o Dr. Joel, ouve o seu médico, ouve aqui para que você possa ter uma vida muito melhor. É muito melhor ser disciplinado do que ser arredio, do que você, infelizmente, seguir recomendações inadequadas. Então, fica aqui nossa orientação sempre. Doutor Joel, aqui tem um abraço aqui da doutora Diana te mandando um abraço para nós, né? Opa. Aqui tem o doutor Hildo Um também. abraço. Então, aqui tem o Maxon também, mandando aqui, perguntando outras coisas também em relação ao aparelho celular, que pode prejudicar a visão, depois eu posso responder. Aqui falando também da Silvana Lobato, perguntando, o paciente precisa de orientação, pois são poucos médicos que conversam no consultório. Na verdade, isso é uma questão realmente que precisa ser melhorada. A questão é, às vezes, o tempo, muita gente para atender, e às vezes você tem tanto a informar. Eu costumo falar isso, já, durante minha consulta, que o que eu estou falando aqui na consulta, geralmente é 5% do que eu poderia falar, né? Então, para que você possa me conhecer muito melhor, em outros meios, está aqui, ó, é aqui 40 minutos, 42 agora minutos aqui de live, falando sobre diabetes, falando sobre hipertensão. Acesse o nosso canal do YouTube, acesse as redes sociais do Dr. Joel Nunes, acesse a nossa, acompanha. Tem muito conteúdo, tem muita informação. Se a gente compartilhar o que a gente estudou, o que a gente dedicou nossa vida, nosso aprendizado com os nossos pacientes, lutando dia após dia. Você tem noção, Joel, de como eu vibro? Eu fico feliz demais, fico em estado mesmo de muita realização pessoal e profissional quando eu vejo um paciente meu recuperado. Imagina a visão, a pessoa recuperar a visão. Imagina você, a pessoa conseguir se reabilitar, a pessoa conseguir evitar um desfecho que ele teria por sua recomendação, por uma coisa, isso não tem preço, não é verdade? Ô Álvaro, eu vou contar rapidamente que aconteceu essa semana no consultório. Eu tive um paciente tratando de insuficiência cardíaca, né? E o paciente que chegou muito grave, com dispneia aos mínimos esforços, o paciente conseguia deitar, ele passava a noite sentado, né? Porque ele deitava e cansava, obviamente, né? Então, bastante grave, então a gente está fazendo aí um tratamento com ele e não tem 6 meses ainda, tem 4 meses e pouco de tratamento. E a última visita dele na semana passada foi para me perguntar como é que era a questão do sexo. Se ele já estava liberado para fazer, porque ele estava se sentindo tão bem que ele queria. Isso é maravilhoso. Aí eu passei 20 minutos conversando com ele sobre isso. Entendeu? Isso é muito bom. O paciente antes não conseguia andar, o paciente não conseguia respirar, não conseguia deitar para dormir.
e agora vem falar sobre Perfeito, isso. É é realização. fantástico, né? É realização, com certeza. Eu costumo muito falar, né, eu uso muito, inclusive eu uso isso num curso que eu estou preparando agora, um curso de educação para pacientes com diabetes, uma coisa muito interessante também, que vocês vão conhecer em breve, que é a pirâmide de Maslow, que é a hierarquia das necessidades, em que você, primeiro você tem uma base que você precisa ter as suas necessidades fisiológicas supridas, que foi esse caso. E depois, quando ele chega e pergunta para o Dr. Joel sobre um algo mais, já um prazer, digamos, é porque ele já conseguiu superar aquela base da pirâmide de Maslow. Ele já está em um outro nível e tenho certeza que a sua função, a função como médico, como pessoa, como ser humano, foi determinante para que isso pudesse ser possível, de fato. E Então, Joel, é de uma realização sem igual. não tem preço, não tem dúvida disso. Então, Joel, só preciso responder aqui essa pergunta, que não pode deixar batido. Em relação ao uso do celular, te agradeço muito, Maxson, pela pergunta. O uso do celular. Bom, o uso do celular a gente tem que moderar. Tem um vídeo meu aqui no Instagram, que você pode acompanhar, em que eu falo sobre isso. Eu comparo o uso do celular com um jogo de futebol. Então, 45 minutos para 15. Então, se você que está aí nos ouvindo tem o uso de celular excessivo para trabalho, para lazer, para qualquer tipo de função, você use apenas por 45 minutos e fique 15 minutos de descanso, observando algo de longe, para descansar a musculatura ocular. E jamais fazer uso de celular em um ambiente escuro, um quarto, uma sala escura. Porque nossa pupila, que é a menina dos olhos, ela abre no momento que está no escuro. E se você colocar uma iluminação, ela não sabe se ela abre pelo escuro do ambiente ou se ela fecha para tentar focalizar na imagem. Isso dá uma disparidade e pode gerar uma sobrecarga na sua visão. E além disso, vai entrar muita iluminação azul, que é uma iluminação prejudicial para a retina, e atingir os olhos, porque a pupila vai estar dilatada à noite, no ambiente escuro. Então tenha cuidado em relação a isso. Tá bom? Mas pode acompanhar o vídeo. Doutor Joel, queria lhe agradecer. Nós assim teremos aqui possibilidade de conversar por muito tempo, pela minha vontade, porque é sempre uma Mas honra. já acabou. Nós estamos. Joel, muito rápido, né? Passou voando. 46 minutos já de live. Foi a live mais longa até agora. Né? Nossa média aqui é 35, 40 minutos. Já estão 46 minutos, Joel, de live. E aí eu queria te agradecer muito, na verdade, muito mesmo, pela tua disponibilidade. Eu sei que você... Doutor Joel, pessoal, a live iria ser na semana passada, né? Só lembrando aqui, na quinta-feira, que foi exatamente no dia que o filho do Joel, na verdade, o segundo filho do Joel, nasceu. Foi uma bênção de Deus. No momento da live, já pensou, Joel? Se fosse no momento da live. E aí... E aí a gente adiou uma semana, por isso está ocorrendo hoje. Nós estamos muito felizes. Te parabenizar por tudo, Joel. Estou muito feliz pelo teu crescimento profissional, por tudo mesmo. E queria que você fizesse suas considerações finais a todos que participaram da live. Foram 180 pessoas até agora. E ainda tem isso aqui, fica por 24 horas. E você fizesse suas considerações e deixasse uma mensagem aí nesse final de ano em relação ao diabetes e o nosso coração. Maravilha. Álvaro, na verdade, te agradecer o convite, né? É sempre um prazer, uma satisfação. A gente que gosta desse meio acadêmico, gosta dessa coisa de ter acesso, de falar com o público, de falar com os nossos pacientes, de educar. Para a gente é sempre uma satisfação poder participar disso. E tantas vezes que você me convidar, será motivo de muita alegria, de muita satisfação para mim realmente poder participar junto com você. Te parabenizo mais uma vez o trabalho que você tem feito nas redes sociais, levando informação, levando conteúdo de qualidade para os pacientes, é realmente digno de parabenização, é digno de muita congratulação. Eu te parabenizo mais uma vez por isso. E fico absolutamente aqui tranquilo para que todas as vezes em que você me convidar, eu possa estar aqui e tentar ajudar de alguma forma para que os nossos pacientes fiquem cada vez mais bem informados, né? A informação de qualidade, ela precisa ser difundida. Hoje em dia tem muito Dr. Google, tem muito fake news, tem muita coisa que precisa ser retirada do separar o joio do trigo, né? Saber o que é informação médica de qualidade, saber o que é informação não médica, enfim. E aí a gente precisa fazer essa distinção para os nossos pacientes, porque, obviamente, que não é da seara de cada paciente que saber diferenciar o que é uma informação médica, um conteúdo médico que vem de uma revista Qualizar internacional, de uma revista conceituada, ou que alguém no fundo do quintal postou porque a família, o vizinho tomou remédio tal e fez bem.
Então, isso é uma coisa, isso não é informação médica. E o que você tem trazido, informação médica de qualidade, conteúdo importante para os nossos pacientes, por isso eu te parabenizo e estou aqui sempre à sua disposição para que a gente possa levar esse tipo de informação com qualidade para os nossos pacientes. Perfeito, Joel. Maravilha. Foi espetacular. Só lembrando que esse foi o 5º episódio da série Abra os Olhos para o Diabetes. Uma série de 52 vídeos. E eu aqui já adianto o convite. Vamos precisar outras vezes de ter mais tempo para conversar com o Dr. Joel sobre assuntos determinados, específicos de cardiologia e oftalmologia relacionados ao diabetes. Então, vai ser um prazer muito grande já aqui externo o nosso convite para as próximas situações. Tá ok? Tenho certeza Maravilha. que terão perguntas. Te convido também. As perguntas que forem feitas no seu consultório, as perguntas que você achar pertinente responder, que a gente coloque aqui em debate para discussão, porque vai ser de fundamental importância. Tá ok? Maravilha. Estou à disposição. Um grande abraço. Boa Tá noite ok. a todos. Obrigado pela participação de todos. Tá bom. Acompanhe no canal do YouTube, tá? Esse vídeo será disponibilizado a partir de amanhã. E aí você poderá ter acesso a ele, pausar, você poderá ver, deixar seus comentários e suas sugestões para que os próximos vídeos sejam feitos também dessa maneira bem oportuna. Uma boa noite a todos.